Olá aí pessoal, beleza com vocês? Sou Adriano Neves e no vídeo de hoje a gente vai falar de dois ícones, cada um do seu tempo, que é Caminho Suave, a cartilha, e a revista Mad. Bom, vou falar um pouquinho porque elas são tão diferentes e tão iguais. Então, bora pro vídeo! Hoje eu vou falar sobre a cartilha Caminho Suave, uma cartilha bem antiga que muitas pessoas devem conhecer. A sua autora é a Branca Alves de Lima, que nasceu em São Paulo em 13 de agosto de 1910 e faleceu em 21 de janeiro de 2001. A Branca se diplomou na Escola Normal do Brás, em São Paulo, em 1929. Era uma escola de formação de professores e a partir dessa data iniciou sua prática docente em escolas isoladas nas zonas rurais do interior paulista, onde começou a observar as dificuldades que os alunos tinham para se alfabetizarem. A Branca atuou em outras escolas e se aposentou no grupo escolar Romão Puigari, que hoje é a Escola Estadual Romão Puigari. Vou falar um pouco sobre a cartilha e o método da Branca. Então, a Branca Alves de Lima percebeu que as crianças apresentavam dificuldades com o método global, que consistia em aprender a ler a partir de frases para se destacar sílabas e letras. Com a observação que ela fez e o registro da sua prática, a Branca teve uma ideia: criar um método de alfabetização pela imagem. Ela testou bastante seu método antes da primeira edição gráfica da cartilha Caminho Suave, que saiu em 1948, e ela também tinha parceria com sua irmã Henriqueta Alves de Lima, que auxiliava na organização do livro. Então, na década de 60, a Branca publicou um livro dando continuidade à sua proposta, da Caminho Suave, que tinha como título Leitura Intermediária. Depois ele passou a ser intitulado Primeiro Livro de Leitura e a partir dos anos 70 passou a fazer parte da série didática da Caminho Suave. Todos os livros são acompanhados de manual do professor. A editora também publicou cartazes de alfabetização pela imagem, testes de alfabetização e carimbos didáticos Caminho Suave. Com o sucesso editorial da cartilha, a Branca abriu a editora Caminho Suave Limitada. Dos anos 70 aos anos 90, a editora estabeleceu parceria com o Ministério da Educação, impulsionando grandes tiragens e a circulação nacional da cartilha. Falando um pouquinho sobre a capa. Então, na edição de 1948, um menino e uma menina estão andando juntos em um caminho sem obstáculos, suave. O menino aponta na direção da escola e tem um prédio imponente, parecendo um grupo escolar, modelo arquitetônico republicano. O título alude ao conteúdo da cartilha, um caminho suave até a alfabetização. Ao longo das edições, as capas se modificaram em função das mudanças ocorridas no interior da escola. No método de Branca Alves de Lima, as imagens têm uma função primordial. Consiste em relacionar a sílaba inicial de cada vocábulo a um desenho-chave. A Caminho Suave não ensinava apenas a ler e escrever. Ela transmitia valores, comportamentos, uma visão de mundo. Era a base de formação cívica e moral de milhões de brasileiros. Uma ferramenta de padronização, de construção de uma identidade nacional através da linguagem dos bons costumes. Essa daqui é a cartilha Caminho Suave, mas não é a original. Essa daqui é um facsímile. Facsímile é uma cópia muito próxima do original. A original que a gente tem aqui do acervo é de 1965. Ela foi usada por uma aluna, uma caetanista. Vou passar algumas páginas aqui para vocês. Olha, dá pra gente perceber aqui o estilo de aprendizado que era, essa cartilha. Tem algumas que estão com a lição feita também. Parece uma letra impressa, mas é a letra
aluna que fez o livro. Bom, é isso aí. Essa daqui é a cartilha. Mudei de cenário aqui para vocês para mostrar agora o meu acervo, tá? Bora lá? Essa aqui é um pouquinho da minha coleção. Tem alguns vinis, brinquedo, tudo misturado aqui nesses nichos. Colecionáveis, vários livros. Aí, livros relacionados à educação, à arte. E aqui as minhas MEDs. Tem algumas aqui super antigas. Não é o melhor jeito de armazenar elas, eu sei. Mas eu vou mudar isso daí. Tem outras coleções também. Não é só MED. Mas assim, aqui é só uma parte do que eu tenho, né? Tem outras partes aqui. E depois, com uma outra oportunidade, eu mostro para vocês. Agora vamos para o outro lado do espectro. A revista MED. Lançada nos Estados Unidos em 1952 e chegando no Brasil em 1971, a MED era um antídoto para a seriedade e a conformidade. Com o seu humor ácido, com as suas paródias e as suas caricaturas, a MED desconstruía tudo que a sociedade considerava intocável. Ela zoneava filmes de sucesso, programas de TV, políticos, celebridade e até mesmo uma publicidade que passava na TV e bombardeava a gente diariamente. Então ela não tinha pudor nenhum, mas tinha muita coragem de zoar qualquer um que fosse. Essa daqui foi a minha primeira MED, através dela que eu comecei minha coleção. Eu lembro que eu comprei junto com a minha mãe quando eu estava fazendo o meu primeiro RG. Para quem é aqui de São Paulo, foi lá na rodoviária do Jabaquara. Então eu lembro que estava lá na banca, aí tava MED especial. Eu já conhecia a revista MED, né? Mas quando eu vi MED especial, deve ter alguma coisa de especial. Inclusive, foi aqui, ó, essa parte aqui que me chamou a atenção. Com 8 mini pôster. Esses pôster já não estão mais aqui na revista, porque, como eu disse, foi o meu primeiro RG. Eu acho que era pré-adolescente. Então eu peguei esses pôster, coloquei numa cartolina e coloquei no meu quarto, né? Coloquei na parede do quarto. Mas ela continua novinha. Ela é legal porque ela é uma brochura. Ela não tem aquele grampo, né? Para enferrujar. Mas ela tá novinha ainda. Aí aqui nessa parte que começa o pôster, né? Só, ó, tudo cortado aqui, daquele jeito adolescente. Na época eu não tinha nem estilete, nem lembro como eu cortei. Provavelmente devo ter usado uma lâmina de barbear para tirar essas páginas aqui. Outra coisa curiosa que hoje ainda existe a revista MED. Tanto aqui no Brasil, lá fora, e muitas páginas agora estão coloridas. Então, até um tempo atrás era tudo preto e branco a MED, você não encontrava as MEDs coloridas. Isso daqui, para quem não conhece, a maioria das revistas no final tinha essa página para você dobrar. Você dobra e aparece outra imagem aqui. Bom, vamos lá, ó. Como que dobra? Então tem a parte A e B, só seguir aqui. Então tem essa imagem aqui, vocês viram. Aí é só a gente dobrar. Para formar outra. E às vezes tinha, essa daqui tem, ó. Tá escrito então aqui: a matrícula que não é só para uns poucos privilegiados. E aqui também não é expulsões. Tá, uma parte é sobre a faculdade, tudo. Só que aí eles falam que, na verdade, é as prisões. Bom,
essa é a dobradinha do MED. Sempre tinha, a maioria das vezes tinha no final da página. Bom, além dessas revistas aqui, que é a mais normal, né, que você encontrava nas bancas, essa daqui é uma edição especial, mas não foge muito das aquelas recorrentes, né? A gente tinha ainda essas aqui, ó, média de bolso. Deixa eu pegar aqui, ó, o tamanho. Então, elas são menorzinhas e geralmente é um artista, relacionado a um artista, né? Então aqui tem o Dom Martim e o Sérgio Aragonês. O Sérgio Aragonês, eu gosto muito deles, que toda revista do MED, nas marginais, vamos pegar uma aqui, ó, bem aqui, ó, nas marginais tinha uma historinha sem fala. Então aqui embaixo também tem maioria das páginas. Tem páginas só com o Sérgio Aragonês, só porque eu falei não estou achando. Mas enfim, vocês entenderam. A maioria das páginas tinha um desenho do Sérgio Aragonês. Então lançaram um pocket, um especial, só com os desenhos dele. São desenhos sem balãozinho, sem fala. E daqui o Dom Martim. Esse aqui, vários desenhos. E assim, tudo preto e branco, né? Não era colorido. Esse daqui eu não sei se ainda tem para vender. Esse daqui é uma raridade, esses dois aqui. Ainda tem outros lá, pocket. E além da especial, das normais, essas aqui, pocket, também tinha algumas edições especiais, como esse livro aqui, do Sérgio Aragonês. Ele é bem grande, olha o tamanho aqui, ó, comparado ao pocket. Ele é capa dura, tem, ó, uma capa para proteger. Então, esse aqui é um especial. Esse livro aqui é importado. Eu comprei ele em 2010. Foi isso mesmo, 2010. Então a gente está em 2025, está fazendo 15 anos esse livro aqui. E aqui tem várias tirinhas que saíram das revistas. Estão aqui, ó, as marginais, as histórias inteiras, tudo aqui. E ele, vamos ver aqui, ele tem mais, cheguei aqui até 271 páginas. Aí, ó, tem até uma parte colorida também, que o Sérgio Aragonês fez. Eu gosto muito desse livro. Aqui é ele. E é isso. Esse aqui é um pouco da minha coleção. Bom, agora a gente vai falar sobre essas duas aqui. Elas são tão diferentes, mas o que tem em comum? Bora ver. Embora pareçam opostos, ambos, à sua maneira, foram ferramentas de formação. A Caminho Suave, de forma explícita, ensinava a ler, a se comportar. Já a MED, de forma implícita, ensinava a pensar criticamente, a rir das adversidades e não levar tudo a sério, né? Podemos ver a Caminho Suave como uma tese, a afirmação do que é certo e estabelecido. Já a MED é o contrário, é a negação, a crítica a essa tese. Mas eu vou falar para vocês, mas no processo da formação humana precisamos de ambos. Precisamos da base, da estrutura, do conhecimento fundamental, mas também precisamos da capacidade de questionar essa base, de desconstruir, de ver o mundo por outras lentes. A MED, nesse sentido, completava a formação, oferecendo uma alfabetização para a ironia, para a sátira e para a leitura nas entrelinhas do mundo. Ambos geraram uma memória afetiva poderosa, a Caminho Suave, a nostalgia da infância, do primeiro contato com o saber, e a MED,
a nostalgia da descoberta do humor inteligente, da sensação de fazer parte de um grupo que entendia a piada. São duas faces da mesma moeda, a moeda da cultura do que nos molda. E você? Qual dessas duas marcou mais a sua vida? A disciplina da Caminho Suave ou a irreverência da Mad? Então é isso, pessoal. Tô dando tchau aqui na frente do meu pequeno acervo. Esqueci de mostrar pra vocês que eu tenho um Pop Funko aqui do Alfred Neumann, mascote da Mad. Então é isso. Não deixe de se inscrever, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe sua mensagem para mim ou para Avelan. E se quiser apoiar o canal, tem link aí na descrição. Beleza? Fui! Tchau!